Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Na paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Todos ficando de pé para a glória do Senhor. Estamos felizes por estarmos mais uma noite na presença de Deus. E eu creio que Deus tem preparado algo novo para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. Que você possa desde já contemplar aquilo que o Senhor tem preparado. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E deixar que Deus venha fazer, venha mover e venha fazer aquilo que Ele tem prometido em tua vida nesta noite. Que você possa neste instante fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e deixa Deus operar. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluias! Adoramos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui mais uma noite na Tua presença, Pai amado. E neste momento de adoração, queremos desde já Te agradecer, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por mais um mês de vitória. Que nós possamos declarar, Pai, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, conseguimos vencer mais uma batalha, Pai. Ó Deus, e esta batalha nós só conseguimos vencer porque Tu estava conosco, Senhor. Ó Deus, nos sustentando, segurando as nossas mãos, Pai. Ó Deus, hoje é uma noite especial. É uma noite do qual estaremos participando e celebrando o Senhor. Ó Deus, o corpo e o sangue do Espírito Santo de Deus. Que seja uma noite maravilhosa. Que seja uma noite onde o mover de Deus vai se fazer presente em cada vida. Ó Deus querido, toma cada um em Tuas mãos, cada um dos Teus filhos, aquele que já tem chegado, aquele que está a caminho da Tua casa, que possa chegar em paz e em segurança aqui neste lugar. Ó Deus, nós queremos abrir o nosso coração, ó Deus, e Te adorar verdadeiramente, Pai. Queremos, Pai, ver o mover do Espírito Santo de Deus neste lugar. Ó Deus, recebe a nossa adoração nesta noite. Recebe o nosso louvor, Pai. É para Ti toda a honra, é para Ti toda a glória, é para Ti, Senhor, toda a adoração. Ó Deus, que haja um renovo em cada vida nesta noite. Que este bairro, que esta cidade, que esse estado possa sentir e possa ser impactada com o poder que há no Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Ó Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam o nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor e declarando que ninguém pode parar. Repita-se comigo. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia.
superados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare: estamos de pé, não caminhamos pelo que temos, e o que nos move é o que nós cremos. Nós vamos cantar, nós vamos cantar, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de aleluia, glória ao Senhor. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nós vamos cantar, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você quer isso? Declare: não caminhamos, e o que nos move nós vamos cantar, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição, os leões, o inferno não pode prevalecer contra a sua vida. O inferno a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
aplauda ao Senhor.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Aleluia! Tu és adorado no meio do seu povo, Senhor. Nós te adoraremos, porque tudo que nós vivemos aqui, Senhor, é uma preparação para aquele grande dia, no qual nós nos encontraremos face a face com o nosso Senhor. Amém, igreja? Ele vem te buscar. Ele está às portas. E essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, 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 diga: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia! Ele vem nos buscar. Ele vem. Jesus, ele vem. Oh. És adorado entre nós, tão desejado
você, igreja, então declara nesta noite. Oh, Jesus! Essa é a nossa esperança. Yes. Mas a igreja conquistar, acontecerá. Mas a igreja conquistar de olhos acontecerá. Acontecerá. Se você crê, aplauda Ele. Oh, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, que nós possamos encher este lugar de gratidão a Ti, pelo sangue derramado. Obrigada, Jesus, pela cruz, porque hoje todas as nossas maldições, transgressões foram lançados na cruz. E hoje você pode estar aqui com liberdade para engrandecer, para adorá-lo, para bendizê-lo, para se assentar à mesa junto com Ele. Ele te recebe. Vinde como estás, filho meu. Vinde para a minha comunhão. Esse é o convite de Jesus. Aleluia. Minha dor Ele levou. Ele levou meu pecar. Ele levou. Ele levou minhas enfermidades. Levou. Ele levou sobre si. Jesus Cristo, meu Salvador. Aleluia. Aí do seu lugar, comece a agradecer a este Jesus que tanto te amou e te salvou. Minhas maldições Ele levou. Ele levou medos e aflições. Ele levou. Ele levou minha condenação. Levou. Ele levou.
Obrigada, Senhor. Obrigada. O Cordeiro foi imolado, foi entregue. E nós somos provas do amor de Deus. Obrigada, oh, Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Adore ao Rei. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Levante suas mãos e nessa noite engrandeça este Jesus. Aí do seu lugar comece a agradecer. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por mim. Porque eu sei que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Você é prova viva do amor de Deus que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Então aí do seu lugar comece a agradecer ao Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Boa noite, igreja, na paz do Senhor. Nesse mesmo espírito, vamos orar pela nossa família, o nosso maior patrimônio que Deus nos deu. Amém? Vamos orar em concordância. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Nós profetizamos que os maridos são fiéis e honram as suas esposas. Abençoa as esposas, que o Senhor possa dar graça, que elas honram e são fiéis aos seus maridos. Abençoamos os filhos, que os filhos honram os seus pais. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno que tem tentado destruir as famílias. Nós repreendemos para que eles não tenham poder de trazer nenhuma intriga, nenhuma briga, nenhum desacordo. Em nome de Jesus, nós cremos que a nossa casa, o nosso lar, é um pedaço do céu, é o começo dos nossos cultos, antes de estarem na igreja. Nós cremos que o Senhor tem propósito em cada vida, em cada família, e nós abençoamos em nome de Jesus os nossos lares. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Vou pedir para vocês sentarem um pouquinho. Nós vamos ouvir os nossos recados e avisos. Amém?
Calma, calma, calma. Daqui a pouco nós vamos iniciar o momento da palavra. Mas antes, vamos para os avisos da semana. Esse recado é para você que nos visita pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à Igreja da Fé Cristã. Nós amamos a sua vida e é uma honra te receber aqui na nossa casa. Ao final do culto nós teremos uma equipe que irá te dar suporte para que durante a semana nós possamos entrar em contato com você, orar pela sua vida ou até mesmo já te encaminhar para as nossas células semanais. Você já nos acompanha nas nossas redes sociais? Atualmente nós estamos com o nosso Instagram, @Igreja da Fé Cristã, o Facebook, que é o nosso canal principal, onde nós temos todas as informações e atualizações semanalmente de tudo que acontece no nosso ministério, que é o facebook.com/Igreja da Fé Cristã. E também nós temos o nosso canal do YouTube. Lá você encontra os nossos cultos de forma online e também as pregações. Nós geralmente temos a cultura de pelo menos assistirmos 2 pregações semanais para que nós possamos continuar sendo edificados durante a nossa semana. Não perca tempo, já nos siga nas redes sociais. Temos também o nosso site, o www.igrejadafecristã.com.br, onde você encontra todas as nossas informações, a nossa história, no que nós cremos, quais são os nossos ministérios atuantes e, é claro, a nossa equipe pastoral. Não se esqueça que os nossos cultos, eles acontecem às sextas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, às 7 da noite. Fique por dentro das nossas próximas programações. Dia 14 de dezembro, às 3h30 da tarde, vai acontecer aqui na nossa igreja a Tarde das Mulheres. Nós tivemos um ano maravilhoso, cheio de programações, de mentorias, de cultos específicos para as mulheres. E esse vai ser o nosso fechamento de 2024. E queremos deixar esse convite para você, mulher. Então não perca tempo, faça a sua inscrição, porque as inscrições são limitadas. Dia 21 de dezembro, sim, nós teremos o nosso musical de Natal, Leão de Judá. Gente, estamos com uma grande expectativa, porque queremos que a cada ano o Senhor acrescenta pessoas aqui no musical, para que nós possamos estar ministrando a palavra de Deus através da arte. Então não perca tempo, faça desse evento um evento de evangelismo. Convide seus amigos, os seus familiares, os seus parentes. Os nossos ingressos também já estão à venda e você pode estar entrando em contato comigo ou você pode falar com a nossa equipe que vai estar ao final do culto com os ingressos à disposição de vocês. Estou aqui também para falar sobre o nosso projeto Casas de Paz. Nós estamos atualmente com várias casas recebendo de semeadores para pregar a palavra e nós cremos que esse projeto vai resgatar muitas vidas. E por isso, nós queremos deixar esse recado para você que tem interesse de receber uma casa de paz ou até mesmo ser um semeador, aquele que vai semear a palavra em alguma dessas casas. Se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto que tem impactado vidas, você pode entrar em contato com a pastora Michele e com o pastor Daniel. Eles estarão te dando todo o suporte e tirando todas as dúvidas. E quem sabe, dentro da sua casa, você pode estar recebendo um semeador que durante 7 semanas vai estar ali semeando a palavra e a paz na sua casa. Bom, esse foi os nossos avisos de hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo culto e que o Senhor fale profundamente ao coração de vocês. Amém. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês neste culto presencial, a graça e a paz. Olha para quem está do seu lado, diga: eu estou feliz de estar aqui com você. Muito boa noite também a todos aqueles que estão em casa, por conta de alguma impossibilidade, não puderam vir, aqueles que estão viajando, em deslocamento. Eu gostaria de deixar aqui o nosso carinho a cada um de vocês e dizer o quanto vocês são especiais. Amamos cada um. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós fizemos os avisos gravados e vamos
fazer com outras pessoas também. É um teste, não é? E temos colocado os irmãos aqui no altar para dar os recados. E alguns têm desenvoltura, vão bem, outros ficam meio que travados. E a gente destrava na marra. Na gravação a gente grava 50 vezes sem problema. Amém? Mas vocês estão indo muito bem. Nós estamos treinando um grupo de pessoas que estão se destacando, graças a Deus. Tem buscado muito a Deus para ocupar esse altar. Não é? Tivemos na sexta-feira o Douglas, a Karina, o pastor Daniel, e assim tem sido com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, e que bom, que gostoso, não é? Outros aí que estão sendo treinados, pastora Dirce, não é? Pastor Everaldo, quem mais? Marcos, quase chamei de pastor, pode ser profético, né? A Débora Amaral, quem mais? Paulinho, Joyce, pastora Neuza, o pastor Adailton, quem mais me ajuda? O pastor Ney, a pastora Thaís, Isis, que está lá, no Ministério de Crianças, cuidando das nossas crianças. Quem mais? Ajuda aí. O Du, não é? A Isis. Isa, ai meu Deus, eu troco tudo. Acabei de falar o nome da esposa dele ali. Como é que está indo o ensaio do teatro falando nisso? Está indo bem, né? Está indo bacana. Eu vi ontem um pedaço, um trecho. Que legal, né? Maravilha. Tudo bem, Rebeca? Michele e Rebeca. Olha a Rosenilde ali, Pedrina. Que alegria. Glória a Deus. Tirou o gesso, Magali? Não, diminuiu, né? Glória a Deus, né? Já é alguma coisa. Amém. Ô Gilberto, que bom ter vocês aqui. Ô princesa, tudo bem? Glória a Deus. Fernanda aqui. Fernanda, ela operou os olhos, aquela cirurgia muito delicada, que nós falamos dia desses. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá claro? Tá audível? Inteligível? Ok. E ela fez a cirurgia ainda, ela está se recuperando, está com muita dor ainda. Eu gostaria que vocês continuassem orando muito pela Fernanda. Vamos assistir o vídeo da Fernanda? E que Deus se mova na sua vida para poder fazer uma contribuição. Meu nome é Fernanda, eu tenho 37 anos. A minha visão era normal até 2 anos atrás. Eu fiquei com dificuldade de visão, aí eu procurei um oftalmo, aí eu descobri que eu estava com descolamento de retina. Nesse meio tempo eu engravidei do Gael, aí até os 3 meses eu consegui enxergar ele. Após os 3 meses já não consegui mais. Daí depois que ele nasceu, né, a dificuldade foi aumentando por trocar, cuidar de mamar, e eu sozinha dentro de casa com ele. Eu cheguei a fazer uma cirurgia do olho esquerdo pelo SUS, daí eu nunca mais voltei a enxergar. Tudo que eu quero nesse momento é enxergar. Eu tinha uma padaria, precisei fechar por questão da doença, né? Tenho uma vida estável até, mas eu não tenho condições de pagar essa cirurgia. Meu menino ia fazer 1 ano, né? Tinha dele. Aí eu mesma ia preparar tudo. Aí me falaram assim, como que eu ia fazer se eu era cega? Eu não tinha condições de fazer. Aí eu falei assim, que eu ia provar, que eu ia conseguir, né? Que Deus ia pegar na minha mão, ia me guiar, e eu ia conseguir. Aí eu consegui fazer a festinha dele de 1 ano, fiz tudo. Diabética tipo 1, né? Já faz 16 anos que eu descobri, né? Foi por isso que afetou a minha visão. Também afetou o meu rim, tenho insuficiência renal, estou no nível 4, né? Já estou preparando os exames para entrar na hemodiálise e para entrar na fila do transplante também. Ajude a Fernanda a enxergar novamente.
Sua operação fica em R$22.000. Doe o valor que você puder e juntos vamos fazer uma corrente do bem. 10% já ajudaram. Ainda falta 20 mil. Mas nós queremos que de grão em grão a gente chega a 1 milhão. Amém? Então eu gostaria que você pensasse com carinho, deixasse o Espírito Santo tocar no teu coração. Você que enxerga bem, você que tem sido tão abençoado pelo Senhor, em outro momento, não precisa ser agora do culto, em outro momento, está lá no nosso Face, eu gostaria que você pudesse abençoar a vida da Fernanda. Fernanda, traz ela aqui, David, eu vou fazer uma oração para ela, junto com a igreja. Estenda as mãos para cá, enquanto a gente vai orar, tá bom? Vem cá, filha. Vira para a igreja lá. Pai querido, Deus amado, aqui está tua filha. Ela enxergava bem. E de um tempo para cá, esta cegueira tomou conta dos seus olhos. E ela tem tido muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Até mesmo de cuidar do seu filhinho e de fazer as tarefas do dia a dia. Senhor, nós estamos nos mobilizando através desta corrente do bem para poder ajudá-la, porque ela fez a operação, agora ela tem esta conta para pagar. E eu creio que Tu és um Deus que cuida, que provê e que abençoa. Gostaria de pedir a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que contribuiu, que colaborou, e também sobre a vida daquelas que vão contribuir, que vão ajudar. Eu quero, Senhor, pedir também para que o Senhor possa, de forma milagrosa, tocar, Senhor, nestes olhos. Tu tens o poder de reverter este quadro, de devolver a visão, de curar, de sarar, de libertar, em nome de Jesus. Tu és o Deus de milagres, e eu creio, Pai, na Tua bênção sobre a vida da Tua filha, em nome de Jesus, amém. Amém, filha, vamos para lá, vamos? Opa, cuida dela. Amados, quero cumprimentar os aniversariantes desta semana. O Estevão, levanta a mão aí, Estevão. A Hortência, ali a Hortência. Arlete, que está lá na nossa House Mix, na cabine de som. A irmã Eunice. Tayanice, não, fica um beijo para ela está acompanhando de casa. Adriana, do Cássio. Aleluia. Conseguiu vir, né, Adriana? Não falo nada, viu? Ô, Mateus, o que você deu de presente? Não pode falar, né? Tá certo. Quem tem um genro desse como amigo, é só graça. O Francisco, cadê o Francisco? Ah, tá ali. O Augusto, filho do Fabrício, o Gu, tá lá no Ministério Infantil, e minha mamãe, a Iracema, que tá ali, levanta a mão. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas? Vocês, oi, Terezinha, vou descer para te dar um beijo. Você fez aniversário que dia? Hoje? Olha só. Hoje? Oh, que coisa boa. Tudo bem? Aleluia, glória a Deus. Olha, como falei da minha mãe, tem mais alguém?
A Pedrina. Levanta a mão, Fê. Verdade. Obrigado, Lucas, pela lembrança. Falando nisso, dia desses, a Neide fez, a Maria fez, a Pedrina fez. Que benção, não é? Quem mais fez? Quem mais? Nessa hora que eu pergunto, vocês fazem assim, ó. Né, Leandro? Olha lá, a melhor cabeleireira de Bragança. Também, nessa hora, né? Olha lá. Tem que levantar a mão. Eu falar, ninguém. Mas está valendo. Então, por conta do aniversário da minha mãe, eu tenho um testemunho lindo da vida dela. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Me permitam. Primeiro foi a suspeita da doença. Depois a surpresa do diagnóstico de câncer no seio, confirmada pela biópsia. Em seguida a busca do tratamento. Fomos encaminhados para Indaiatuba, quase 100 quilômetros para ir e mais 100 para voltar. Cerca de 3 horas na estrada ida e volta. O tratamento começou com as consultas e avaliações por especialistas do Hospital Augusto Oliveira Camargo. Algumas vezes tivemos que ir 3 vezes na semana para Indaiatuba. Primeiro foram as sessões de quimioterapia vermelha, a mais agressiva, aquela que faz cair os cabelos. Depois a quimioterapia branca, com seus efeitos colaterais. Sempre muito bem assistida pela sua equipe de profissionais de oncologia, médicos e enfermeiros. Depois de mais de 1 ano de tratamento, chegou o dia da cirurgia. Oi, Alex. Graças a Deus a minha cirurgia foi um sucesso, filho. Deu tudo certo, viu? A mãe já tá acordada. Agora o filho fica com Deus, Deus te abençoe. Certinho, tiramos com margem de segurança, a biópsia deu 4 linfonodos livres, tá tudo certinho. O tumor diminuiu de tamanho e foi removido com sucesso. Agora o tratamento continua, como prevenção com a radioterapia, e agradecemos a Deus porque sempre cuidou dos pequenos detalhes desde o começo. Somos gratos a Deus pelas orações e contribuição de cada irmão neste momento tão delicado de nossas vidas. Esta doença nos uniu como família de novo e nos tornou mais fortes. Essa é a hora, era a hora mais feliz para ela, que era a hora do retorno para a casinha dela, né? Aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos abençoou, né? Como o meu irmão orou, ele disse o seguinte, que Deus prolongou os dias da minha mãe, não é? Pai, eu quero orar e abençoar o Estevão, a Hortência, a Arlete, a Irmanice, Adriana, Francisco, Augusto, minha mãe Iracema, a Neide,
a Petrina e a Maria e também a irmã Terezinha. Todos aqueles que estão aqui e aqueles que não estão e que comemoraram o aniversário por estes dias. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor guarde, proteja e livre de toda malignidade. Que possam ter saúde, que o Senhor possa preparar o caminho e que possam viver o teu favor. Que não se afastem e nem se distanciem do teu amor e dos teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. São tantas emoções. É ou não é, Pezão? Só faltou a música do menino lá. Como que era a música? Hã? Vai chorar porque... O pessoal chorou na hora que você cantou, hein? Foi muito emocionante. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 14, versículo de número 15 ao 23. Gostaria de reforçar que no final do culto você pode adquirir o seu ingresso do musical. Temos ali alguns personagens, né, do teatro. Já tiraram a roupa? Já foram embora? Meu Deus do céu. Depois vem de novo? Tá bom. Se não paga cachê assim. Ô Maria, beijo. Emocionante ver o vídeo, né, Maria? Eu vi a Bruna ali. Que bênção. Ok, vamos lá. Só deixa eu fazer o corte da gravação, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, do 15 ao 23. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado, o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze-me aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Vamos orar? Pai, que o teu Espírito possa se mover em nosso meio. Toca o nosso coração, desarma a nossa mente, porque nós queremos receber algo do céu nesta noite. Em nome de Jesus, fala, que o teu servo ouve, e todos digam comigo: amém, assim seja e assim será. Eu não sei se você já se organizou para fazer uma festa, e de repente você faz a lista de convidados, e com expectativa
espera que aquelas pessoas compareçam. Só que, na verdade, aquelas pessoas acabam tendo outra coisa mais importante para fazer, e elas então deixam de ir na sua festa. Você se preparou, você se organizou. Abaixa só um pouquinho o teclado para mim. Se preparou, baixou aqui já. Se preparou, se organizou, e festa não sai barato. E cadê os convidados? Imagine só você que Jesus aqui neste momento, Ele está tendo comunhão com algumas pessoas. E um deles disse assim: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado, abençoado, feliz o que comer pão no reino de Deus. Aí, Jesus aproveita para entregar uma mensagem àquelas pessoas, porque nós pensamos no que é futuro, no amanhã, no que vai acontecer um dia, quando nós como igreja estivermos ceando com o nosso Jesus na glória. Mas aqui, Jesus, Ele entrega uma mensagem intitulada A Parábola da Grande Ceia. Como é que nós vamos nos preparar para esta ceia grandiosa, se nós somos negligentes na ceia da terra? Se esta ceia não tem importância para nós, não nos toca, não nos comove, não nos quebranta. Parece que este momento, que é um momento não só de celebração, não se trata apenas de um ritual ou liturgia, se trata muito mais do que isso, porque Jesus disse que devemos comer deste pão e beber do cálice até o dia da sua volta. E cada vez que nós nos reunirmos para cear, nós devemos lembrar do Calvário, do seu sofrimento, da sua dor, da sua aflição, o preço que Ele pagou para que pudéssemos ser resgatados, redimidos, reconciliados, perdoados. Foi pelo seu sangue que fomos salvos. Foi pelo seu sangue que fomos salvos. Foi pela cruz que fomos salvos. Aleluia. Pela cruz, onde um dia eu vi ali pela fé, os olhos se abriram, e sua foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos. Mais uma vez, deixa o Espírito se mover aqui. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Pela fé que meus olhos
gostaria que você fizesse uma oração comigo e dissesse assim: Senhor Jesus, eu não merecia e não mereço tal amor, mas mesmo assim o Senhor me amou, estando eu perdido. Como diz a palavra, éramos teus inimigos, estávamos condenados ao inferno, mas pelo teu amor fomos achados, e por conta disso estamos aqui como tua igreja, reconhecendo o sacrifício da cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram. Deixa romper, rasga o coração. Foi na cruz, foi na cruz. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Toda a igreja, num grande e lindo coral, deixa fluir. Foi na cruz, lindo, meus pecados castigados, que meus olhos se abriram. A última vez, move-te, Espírito. Cruz, foi na Foi ali. Igreja amada de Jesus, nós não comemos um pedaço de pão, nós não bebemos apenas um cálice de vinho. Nós entendemos que o pão e o vinho representam o corpo moído de Jesus e o seu sangue derramado, vertido naquela cruz, que nos salvou. Jesus foi o sacrifício vicário, salvífico, a oferta agradável de Deus, para que pudéssemos ter vida eterna. Não tinha outro jeito, precisava ser através de Jesus, o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação e vida eterna. Amém? Que possamos entender isso no nosso coração, porque cada vez que eu penso na cruz, eu fico mais apaixonado por esta mensagem. Muitas vezes passamos por coisas tão banais, triviais, desprezíveis, e nós abandonamos a fé, damos meia volta, viramos as costas para o Senhor e deixamos de tê-lo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Por isso, você deve compreender que
O Espírito Santo, ele vai te levar a se apaixonar de novo por Jesus, pela mensagem da cruz. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor, para que o teu castiçal não seja tirado de você. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos se abriram. E agora foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos se abriram. E agora me alegro em sua luz. Eu não sei se a mensagem da cruz é uma verdade para você, ou se é apenas uma religião, algo que você tem como verdade, ou se é algo que realmente desce ao teu coração e impacta a tua vida e mexe com a tua realidade e transforma você em um discípulo de Jesus. Este tempo onde não querem mais saber de Deus. Este texto que lemos fala de mesa, comunhão e ceia. Não só de um convite, mas de uma grande oportunidade, por que não dizer de a maior de todas as oportunidades. Imagina só você, quando somos convidados por alguém para participar de uma festa, nos alegramos. Agora imagina se o próprio Jesus nos convida para este grande banquete, esta grande ceia. Nós precisamos entender o quanto é importante isso, não só para Jesus, mas principalmente para nós. Porque a igreja dos nossos dias não está mais valorizando e reconhecendo o sacrifício da cruz, o sacrifício da sua morte, o preço que Ele pagou, não só para estarmos aqui, mas para sermos salvos. Quando você recebe um convite, você logo olha quem é o dono da festa. E dependendo, você agradece e nem vai. A grande verdade por detrás deste simples convite é que o Senhor Jesus está convidando o seu povo para cear com Ele, e o seu povo não quer cear com Ele, banquetear com Ele, se assentar à mesa com Ele. A cultura oriental mostra que eles não se sentam com qualquer pessoa. Eles não se sentam com qualquer um para comer. Os convidados foram escolhidos a dedo, mas recusaram o convite. Um disse: comprei um terreno e preciso medi-lo para ver se o vendedor não está me passando a perna. Eu comprei alguns animais e preciso ver se eles não estão
doentes ou com defeitos. Outro disse: me casei e vou para minha lua de mel. Cada um apresentou a sua melhor desculpa. Quantas vezes você também apresentou a sua melhor desculpa para Jesus? A melhor desculpa porque nós não vimos mais a igreja, a célula, e muitas vezes até a ceia. Apresentamos as nossas desculpas porque não oramos mais, não jejuamos mais, não lemos mais a Bíblia, não dizimamos e ofertamos mais, não servimos no corpo de Cristo. E precisamos entender o quanto é importante o ministério da bacia e da toalha. A Bíblia manda amarmos os nossos irmãos, se voluntarie para poder fazer uma coisa no reino de Deus, em prol do teu irmão. Cada um apresentou a sua melhor desculpa. Eu já fui muito bom em desculpas. Eu não sei se você ganhava de mim, ou ganharia de mim, mas nós somos muito criativos para inventar desculpas ao dono e Senhor de toda a verdade. Nós, nesta geração, não estamos nem preocupados se o Senhor vai aceitar ou não as nossas desculpas. O fato é que se eu não quero e ponto final. E se o Senhor quiser me amar, Ele vai me amar do jeito que eu sou. Ó geração rebelde, diz a palavra, filhos rebeldes, amados, porque nós temos um coração de dura serviço, porque nós somos tão queixosos, murmuradores, teimosos, cabeça dura. O Senhor tem falado conosco. O fato é que nós queremos só pegar a parte boa, a parte da disciplina, da correção, a parte da admoestação, da advertência, da disciplina. Nós não queremos. E a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. E quando você pergunta a Deus o que eu preciso consertar na minha vida, por que tudo está do jeito que está, e por que eu estou colhendo o que eu estou colhendo, se você olhar lá para trás, você vai ver que em um determinado momento você descuidou daquilo que era santo, para viver uma vida sem Deus, uma vida sem fé, uma vida sem a graça. E quando nós nos reunimos aqui, nós celebramos a ressurreição de Jesus, porque a morte não o deteve. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a cruz tem uma mensagem não só de morte, mas tem uma mensagem também de vida. Porque muitos estão vivendo nos dias de hoje mortos, vegetando como zumbis, porque a falta de Deus na vida de uma pessoa torna ela fria, insensível, indiferente. O que pega são as calosidades da vida, as dores da vida, o sofrimento da vida, e a pessoa ela só enfatiza isso, porque agora ela não tem mais no que se agarrar, ela não tem mais a quem pedir ajuda, porque no fundo do seu coração ela se acha indigna. E eu quero te falar uma coisa: você é filho de Deus e você é filha de Deus. Não importa o que você fez, o Senhor sempre estará de braços abertos para te receber com muito amor. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho volta, de longe o pai reconhece a sua silhueta,
O pai conhecia o andar, o caminhar do filho. O pai de longe identificou o filho quando ninguém podia dizer quem era. O coração do pai estava ansioso para recebê-lo de volta. Ele foi embora, ele abandonou a casa, ele virou as costas para o pai. Mas o pai sempre estava ali, aguardando o seu retorno, porque o pai nunca deixou de amar o filho. O filho se tornou desobediente, rebelde. Ele pega a parte da sua herdade, gasta dissolutamente. Quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando ele perde tudo, ele descobriu que não era nada e não era ninguém. Ele começou a trabalhar em lugares desprezíveis para um judeu. Até um dia que ele pensou: eu tenho um pai. Preste atenção, eu tenho um pai que me ama. Você sabia que Deus colocou um tropeço diante dele para que ele caísse? Aquela fome, aquela necessidade. O que aconteceu foi Deus tratando o coração do filho pródigo. Aí a ficha caiu. Eu tenho um pai que me ama, um pai que pode cuidar de mim. Vou procurá-lo e dizer: pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Me perdoa, me aceita de volta, mas eu não quero mais voltar na condição de filho. Eu quero ser apenas um jornaleiro, um funcionário, um empregado, um servo, um escravo. O Senhor pode me dar o pior quartinho que tem aqui na fazenda. O Senhor pode me dar o trabalho mais duro que eu puder fazer, porque eu sei do meu pecado, eu sei do meu erro, eu sei da minha desonra. O pai, quando vê o filho, abraça, agarra o seu pescoço e o beija. A mensagem não era de condenação, era de boas-vindas, era de amor, era de perdão. O filho estava sujo, não só por conta da roupa, da falta de banho, do suor, da poeira impregnada, mas por conta do pecado, da imundícia do pecado na sua alma. O pai o abraça e o beija. O pai tira o anel do seu dedo e coloca na mão dele, devolvendo autoridade como se nada tivesse acontecido. A sua autoridade foi reparada, a sua autoridade foi restaurada. E quando alguém dissesse: é filho rebelde que abandonou o pai, que desonrou sua casa, e olhar para o dedo dele e dizer: ele continua sendo autoridade. Trocou a sua roupa por uma roupa limpa, colocou sandálias nos seus pés. Lá, quando Moisés sobe o Monte Horebe, Deus fala com ele e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Mas aqui nós vemos o Senhor calçando, o Senhor colocando sandálias novas nos seus pés. Amados, o fato é que você serve a Deus do jeito que você serve, porque você não tem uma revelação no teu coração, dada pelo Espírito Santo, de quem realmente Jesus é e do que Ele fez pela tua vida. Amados, Ele é mais do que aquilo que é retratado por aí. Nós precisamos compreender que se trata de uma realidade muito profunda. E um dia nós vamos nos assentar à mesa com Ele. E Ele vai te chamar pelo nome. E Ele vai dizer: filho meu, adentrai para o meu descanso. Servo fiel,
Ou, se você não entende e não recebe esta palavra, Ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não vos conheço, servo infiel, servo inútil. Você deve escolher quem você é. A palavra diz que Ele vai separar. Na direita vai colocar as ovelhas, do lado esquerdo os bodes, os cabritos. Ele vai separar o joio do trigo. E quem somos nós? A decisão é nossa. Nós vamos viver no mundo lá fora do mesmo jeito? Ou vamos dizer: não, eu fui comprado por bom preço, eu fui comprado pelo seu sangue, Ele morreu por mim, eu não posso me contaminar, eu tenho que ser diferente. A cruz tem que representar algo para mim. Qual tem sido tua melhor desculpa? Qual tem sido tua melhor desculpa? Vamos listar algumas. As coisas da terra são mais importantes do que as coisas do céu. Eu vou repetir. Quando eles apresentam estas desculpas, eles estão dizendo: as coisas da terra são mais importantes do que as coisas do céu. Qual é a sua desculpa? Trabalhei muito, estou cansado. Glória a Deus, porque você está trabalhando. O trabalho não pode ser impedimento para que busquemos o nosso Deus. Tem irmãos que pedem trabalho e Deus não abre a porta, porque um dia eles disseram: olha, eu estou cansado, estou trabalhando muito. Então a desculpa era o trabalho. Então, sem trabalho, agora eles podem buscar a Deus, não tem mais impedimento. Mas era só uma desculpa. Estou doente, mas nada que te impeça de vir cultuar o teu Deus. Pastor, eu fui numa pedicure e ela arrancou assim um bifinho do meu dedo mindinho. Eu vou ficar 3 meses sem ir na igreja. A pessoa não vem na igreja. Você olha as suas redes sociais, ela está curtindo a vida. E um dia, eu acredito que lá na glória, ela será lembrada disso. Você desprezou a minha obra, o ministério, o reino, a igreja, mas você sempre estava pronto para fazer qualquer outra coisa. Amados, quando alguém convida você para vir na igreja, você diz: que chatice, não quero. Nós queremos uma igreja diferente. Nós queremos uma igreja onde ninguém se meta na nossa vida, uma igreja onde a gente entre invisível, uma igreja onde ninguém vai dizer: olha, o que você está fazendo é pecado, se você não mudar de vida você vai para o inferno. Não, a pessoa não quer uma igreja onde ela é cuidada, onde ela é amada, onde ela é acompanhada. Ela quer uma igreja que seja só show, espetáculo, apresentação, que mexa com as suas emoções e com os seus sentimentos. Mas não, nós precisamos separar cada coisa e entender que é muito importante o que estamos fazendo aqui nesta noite. As pessoas mais doentes, que procuraram Jesus se arrastando, se encostando, tateando, foram as pessoas que viveram os maiores milagres da Bíblia. Agora, quando a gente fala: graças a Deus, estou com uma pequena dor de cabeça, não vou para o culto, porque esta é a sua melhor desculpa. Não, eu extraí um dente. Não, eu dei um tropeção, machuquei o dedão. Não, eu não tenho dinheiro para ir de Uber. Fala com o irmão, pede carona, vem a pé. Amados, este é o sacrifício que Deus recebe. E nós não queremos servir a Deus
e apresentamos a nossa melhor desculpa. Você olha para o tempo e pensa, hoje vai chover, e não chove. Mas você diz, olha pastor, eu pensei que ia chover, e por conta disso eu não fui à igreja. Quando nós não entendemos o que estamos fazendo aqui, não pense você que o diabo não está por detrás, preparando situações, armadilhas, para você cair lá na frente. E a Bíblia diz que para alguns não haverá escape. É por isso que a gente ora, que a gente jejua, que a gente ministra a libertação e parece que nada acontece. Amados, este culto tem que trazer temor no nosso coração, porque a igreja de Jesus nesta geração não tem temor. Tem irmão que fala para mim, pastor, se eu for para o céu, para a terra, para o inferno, para o céu ou para o inferno, tanto faz. É Deus que vai tomar esta decisão. Você decide como você tem vivido. A tua vida é consagrada ao Senhor ou consagrada a você mesmo? Imagine você, que eu estava conversando com um casal de pastores. Eles são de outro ministério. A pastora disse assim: eu quero tudo que eu tenho direito em vida, mesmo que depois eu morra e vá para o inferno. Era uma pessoa tão obstinada, de torpe ganância e cobiça, que queria riqueza, queria dinheiro, queria vida boa. Ela olhou para mim e disse assim: sabe o teu erro? Você é um pastor sem ambição. Amados, eu sou tão feliz com o que eu tenho. Se Deus quiser me dar algo a mais, glória a Deus. É favor, é graça, é bondade, é misericórdia, é generosidade. Mas cuidado, é isso que a Bíblia fala a respeito daqueles que têm um coração obstinado. Não que a prosperidade seja pecado, mas se o dinheiro controla a sua vida, se Mamon domina sobre você, isso é pecado. Sabe por que nós muitas vezes não dizimamos e não ofertamos? Não é porque não podemos, é porque não queremos, é porque falta fé. O diabo diz vai fazer falta, e você acredita no diabo, você não acredita na palavra de Deus, que diz que ele vai suprir, que ele vai cuidar, que ele vai multiplicar, que ele vai abençoar. Você sabia que quando nós não dizimamos e não ofertamos, nós estamos servindo a Mamon, o Deus das riquezas? Porque nós estamos olhando para as nossas condições. Eu não posso, eu não tenho, não dá. E sempre você vai ficar preso nesta condição. O diabo nunca vai deixar você ter para abençoar o reino de Deus. Mas quando você se levanta na autoridade de Jesus e entende o que diz a palavra: eu não vou mais servir a dois senhores, eu agora vou honrar o meu Deus. Eu quero consertar o altar da minha vida. A partir de hoje eu vou ser dizimista e ofertante. Porque o diabo vem e nos engana. O diabo, ele não quer que você seja próspero e que tenha dinheiro. Porque se você for abençoador, o reino de Deus vai crescer, vai romper, vai prosperar. Os projetos vão sair do papel. Vamos alcançar vidas, almas, gente, pessoas. A igreja vai encher. Então o diabo quer sempre trabalhar na tua vida com privação, com escassez, com crise. Você precisa compreender qual é a sua melhor desculpa para não dizimar, para não ofertar e para não honrar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Alguns dizem: estou com preguiça, mas Deus me entende. Outros dizem: eu vou quando eu quero, quando eu sinto vontade. Deixa eu te falar uma coisa: eu vou porque sou obediente. E quando eu sou obediente, eu vou com vontade ou sem vontade.
Eu vou quando eu quero e quando eu não quero. Lá na sua casa, você tem que lavar a sua louça. Se não lavar agora, vai ter que lavar depois. Mas você vai ter um encontro de amor com a sua pia. E vai ficar lá por minutos ou talvez horas. Por quê? Você tem que lavar a louça com vontade ou sem vontade. Você tem que limpar a casa com vontade ou sem vontade. Você tem que fazer comida com vontade ou sem vontade. Você tem que trabalhar com vontade ou sem vontade. Mas somente com Deus a gente diz assim: tanto faz, como tanto fez. Vocês se lembram de Jonas? O barco estava quase afundando. Mar bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, ondas gigantescas, raios, relâmpagos, trovões. E sabe o que eles estavam fazendo? Jogando para fora do barco aquilo que era desprezível, que não tinha tanto valor e que estava pesando. Sabe o que a gente faz? Eu me lembro de uma pessoa que me procurou, ele disse: pastor, estou vivendo uma grande pressão no meu casamento, eu estou vivendo uma grande pressão no trabalho, eu estou vivendo uma grande pressão na faculdade, eu estou vivendo uma grande pressão no meu ministério. Sabe o que ele fez? Ele pega o seu ministério e joga para o mar, porque o seu ministério não tinha para ele muita importância. Você vai jogar fora, você vai descartar primeiro aquilo que não tem importância para você. E deveria ser diferente. A última coisa que eu vou me livrar vai ser do meu chamado, do propósito de Deus para a minha vida, do meu ministério. Mas tanto faz, como tanto fez. Então, com vontade ou sem vontade, a gente obedece. Dizimar e ofertar, com vontade ou sem vontade, é obediência. Quando eu assim não faço, eu estou em desobediência. Eu estou com um problemão, então ele vem na igreja, porque ele está com um problemão. Então ele sempre vai ter problema, porque se esta é a forma de Deus trazê-lo para a igreja, ele sempre vai ter problema, porque ele só vem para a igreja quando tem problema. Eu não vou porque eu tive uma semana difícil, amados. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias espirituais, é aqui que nós nos tornamos fortes em Deus, é aqui que nós somos renovados. Eu estou chateado com a igreja. Aconteceu alguma coisa, eu estou chateado com a igreja. Quando você fica chateado com a igreja de Jesus, você está chateado com o próprio Jesus. Por quê? Você precisa ter maturidade. Olha para quem está do teu lado e diga: quanto tempo vai levar para você amadurecer? Quanto tempo vai levar para você amadurecer? Porque, amados, parece que a gente é bebezático. Ele não me cumprimentou, ele não falou comigo, ele não me deu um abraço. Ele abraçou quem estava do meu lado, mas fez que não me viu. Puxou meu cabelo, me arranhou, me mordeu, me beliscou. Amados, qualquer coisinha que acontece, a gente diz: eu não vou mais para a igreja. Preste atenção, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele virá buscar uma noiva amadurecida para se casar com Ele, e não um berçário. Por que é que nós somos assim? Falta temor, porque nós estamos tratando do sagrado e não do profano. Pastor, eu assisto online, eu prefiro assistir online. Futebol ele não quer assistir da sala da casa dele, ele quer ir lá no estádio de futebol. Timão, Timão, ô Timão! Vai
vai com camiseta. Eu não sei como é que chama aquele negócio colorido, aquela fumaça. É bandeira, é tambor. Timão! Chega aqui na igreja. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado. O que está faltando para nós, gente? O que está faltando para essa geração? Eu sei que o céu não é por merecimento, mas olha para quem está do teu lado e fala assim: você não está merecendo o céu, não. Só se for o céu da boca, o céu das cabras. Aí você diz assim: ah, é culto de ceia, e eu não sei, então eu não vou. Por quê? Pastor, todo mundo fica olhando para minha cara e dizendo assim: por que você não vai cear? Se você não cear, o problema é teu e ninguém tem nada a ver com isso. Mas se eu fosse você, eu cearia. Não despreze o convite de Jesus. Peça perdão e tome a ceia da reconciliação, do conserto, do perdão. Então, é melhor ir para o estádio de futebol do que ficar lá em casa. Só que o culto, ele fala: não, eu quero ficar em casa. Eu sei, aqui eu pego um pedaço de biscoito tostines e um pouquinho de groselha. Aleluia, se bem que uns crentes aí tem vinho na casa, e do bom, e chapa o coco. Oh, não dá para ir no culto, sou só manchante, né? Parece o João Cana Brava. Olha só o que Deus me falou. Ele me deu um entendimento de algo muito precioso, e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Tem irmão que diz assim: eu não vou no culto de sexta-feira porque cai demônios. Lá atrás, o culto de sexta bombava mais do que o culto de domingo. Não cabia ninguém na igreja. E os irmãos começaram com esse discurso carnal: ah, eu não vou no culto porque tem demônios, eu tenho medo de demônio, eu não gosto de demônio, tem que falar de Deus, não tem que falar de capeta. Sabe o que aconteceu? Deus se entristeceu com a igreja e tirou a unção que estava sobre a igreja. E hoje a gente fica arrancando toco e quebrando pedra. E Deus falou para mim o porquê. Falou: a igreja, compartilha com a igreja, para a igreja se arrepender. Porque quando acontecia uma libertação, era o meu espírito que era glorificado. Jesus disse assim: se alguém blasfemar contra o Filho do Homem, será perdoado. Se alguém blasfemar contra Deus, será perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste tempo, nem no vindouro. Sabe o que significa? Diziam que Jesus expulsava demônio, demônio expulsando demônio, por Asmodeus, o príncipe dos demônios, ou melhor, Belzebu, o príncipe dos demônios. Aí Jesus disse: porque eles não discerniram, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então no culto de sexta não era o homem, não era exibição, não era para humilhar ninguém, mas era uma unção do céu presente no nosso meio, que se manifestava de uma forma gloriosa, e víamos muitas pessoas sendo transformadas. E por conta de uma igreja infantil, eu tenho medo de demônio. Imagina você, num dia de carnaval, estava chovendo muito, e aquelas pessoas fantasiadas entraram dentro de uma igreja evangélica para se esconder. E tinha uma fantasia muito real, que parecia o diabo mesmo. Os irmãos todos saíram da igreja, correndo, com medo do capeta. Ficou uma senhorinha que tinha problema nas pernas,
Quando ela viu o demônio, ela disse assim: oi, seu diabo, tudo bem? Eu não falo mal de você. Eu nunca te mandei embora. Eu não tenho nada contra você. Tem crente que é assim. Os demônios estão agindo na vida dele, trazendo cegueira espiritual, e ele não se posiciona. Nós precisamos pedir perdão, amados, a Deus, por conta da unção maravilhosa que Ele nos deu, para que Ele possa se manifestar do jeito que Ele quer, e fazer aquilo que precisa ser feito. Tem gente que, pastor, eu não vou na igreja porque eu vou passear. Não é pecado passear, diga aí, não é pecado passear. Mas passear o mês todo, você já não está priorizando o reino. Você tem que entender, eu preciso trabalhar, mas eu preciso priorizar o reino. Eu preciso passear, lazer, mas eu preciso priorizar o reino. Eu preciso fazer academia, glória a Deus, mas você precisa priorizar o reino. Amados, eu preciso ficar aqui, por conta do horário. E diz a palavra, a partir do versículo de número 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, ou pai de família, a família representa a igreja, indignado, amados, é indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei-me aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Sabe o que ele quer dizer aqui? Os imperfeitos. Por quê? Os perfeitos não vieram, os santarrões não vieram, os melhores não vieram. Então sai, traz os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, olha só a palavra, e força-os, e força-os, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amados, sabe o que significa este força-os? É o nosso posicionamento espiritual, é a nossa guerra, a nossa batalha, o nosso combate, a nossa luta, o nosso entrave espiritual. Porque se nós não entendermos que se não houver oração e jejum, quebrantamento e humilhação, essas cadeiras não serão ocupadas. Porque tanto faz como tanto fez. Preste atenção, você tem que amar a tua família, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e até inimigos, a ponto de vê-los na presença de Deus. A maior hipocrisia nossa é chorar no enterro sem ter derramado amor em vida. Não adianta comprar uma coroa de flores cara para homenagear, não adianta acender vela, não adianta missa de 7 dias, de 30 dias, de 1 ano. Aonde está o amor da igreja? Somos nós quem devemos pregar este amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Pode distribuir a ceia. Foi ali pela fé. Mais uma vez. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos
Mais uma vez. Vamos ficar em pé. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora a igreja foi na cruz. Meus pecados foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram. E agora me alegro. Vocal. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram. Meus amados, não são os problemas, as dificuldades e as lutas que devem fazer você chorar. Estamos aqui de passagem, como diz o apóstolo Pedro, somos como peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem nesta terra, somos turistas. Um dia Ele vai nos chamar. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Por outro lado, a igreja está preparada para quando a trombeta soar e a sua igreja será arrebatada. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, conversa com Deus. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. E fale do seu amor, porque eu acredito que o seu amor é muito maior do que o seu pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem um Pai de amor. E é por isso que você está aqui. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia sobre a terra dos viventes. Obrigado por mais uma ceia. Obrigado porque a tua igreja está aqui reunida. Obrigado porque nós vamos triunfar. E o teu nome há de ser glorificado. Pelo sangue de Jesus, pela mensagem da cruz, pela sua vida entregue por cada um de nós. Nos use, Senhor, para pregar este evangelho, levar esta palavra adiante, salvar vidas. Colocamos diante de Ti a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, os nossos amigos, conhecidos, vizinhos, parentes e até inimigos. Nos use, Senhor, para pregar esta mensagem de salvação, em nome de Jesus.
Ninguém está olhando para você. Todos estão de cabeça curvada e olhos fechados. Se tem alguém aqui nesta noite que quer se reconciliar com Jesus, você tem esta oportunidade. Você que estava afastado, você que estava afastada, você que ama o Senhor e sabe que o Senhor te ama, este é um momento onde você pode se reconciliar com Jesus. Todos estão de olhos fechados, ninguém está olhando para você, somente o Senhor quer te ver. Você pode levantar a sua mão no seu lugar. Amém. Eu vejo mãos que se levantam. Diga comigo, toda a igreja: Senhor, este é o momento de reconciliação. Recebe teu filho, recebe tua filha. Agora, só a pessoa que levantou a mão, diga: eu me reconcilio contigo, Senhor. Me perdoe pelos meus pecados. Quero andar na tua presença com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Você está reconciliado. Bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, nós vamos fazer uma oração agora chamada de profissão de fé ou oração de entrega. Esta oração abre a porta do céu para você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, este é o momento onde você pode entregar. Ninguém está olhando para você, as pessoas estão de olhos fechados e cabeça baixa. Se você gostaria de entregar a vida a Jesus, gostaria que você levantasse a tua mão onde você está. Correquei calabachori anda labarrachá. Oh, requei caranda labarrassori anda labastá. Eu vejo mãos que se levantam. Diga comigo, igreja: Senhor, recebe estes irmãos em nossa família, em nome de Jesus. Vocês que levantaram as mãos, digam comigo: Pai, me perdoe pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Nós cremos na tua salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos, Jesus, que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém será salvo, ninguém terá vida eterna se não for por ti. A tua palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Por isso estamos aqui, pelo teu sangue, ó Jesus. Consagramos estes elementos que passam a representar o teu corpo moído por nós e o teu sangue vertido e derramado por nós. Está abençoado em nome de Jesus. Para você que não sabe como abrir, deixa o copinho virado para cima e faz assim, o pão já fica na bandejinha. É um pão sem fermento, chamado na Bíblia de pão ázimo. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podei comer do pão. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte, até que venha. Pode beber do cálice. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Amados, para encerrar o nosso culto, eu gostaria apenas de dizer a você que o nosso culto não seria completo se nós não entregássemos o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. A palavra nos ensina que o nosso dízimo e a nossa oferta também é adoração. Muitas vezes nós adoramos ao Senhor de várias formas, mas quando chega na hora de dizimar e de ofertar, entregando a Ele parte de nós, não fazemos. E o dízimo e a oferta representa o cansaço do nosso corpo, o calo das mãos, representa o suor do nosso rosto, acima de tudo, que colocamos a nossa fé nele, para que ele possa continuar, antes de tudo, abençoando a sua obra na terra, e depois da obra abençoada na terra, que ele possa nos abençoar. Amados, esta semana eu conversei com um irmão muito querido, um pastor, e ele me disse da sua tristeza em ter que fechar a igreja, encerrar as atividades na cidade e voltar a trabalhar secularmente, porque a igreja não correspondeu os seus pedidos. Então, para a igreja não ter problema, para ele não ter problema, ele decidiu fazer desta forma. Por que que eu estou compartilhando com vocês? Porque muitos não entendem a importância do dízimo e da oferta. E se nós não cuidarmos da casa de Deus, nós vamos deixar a casa de Deus passar por privações, necessidades, faltas. E nós precisamos honrar o propósito de Deus através das nossas vidas. Nós não somos apelativos. Para nós, eu sempre digo isso, púlpito não é balcão de negócios, Bíblia não é produto, e igreja não é público consumidor. O que nós fazemos, fazemos com muito amor, temor, respeito, sinceridade, transparência, honestidade e integridade. Eu gostaria muito que vocês que não têm dizimado, não têm ofertado, voltem a fazê-lo. E gostaria também que vocês que nunca contribuíram, comecem a contribuir. Isso vai trazer bênção sobre a vida de vocês, e vai mudar a realidade financeira, econômica e material da vida de vocês. Deus tem dado tantos livramentos, Deus tem dado tantas bênçãos, Deus tem feito tantas coisas lindas, e uma das formas que nós temos de agradecer a Deus é neste momento. O Pix já está em tela, temos os Pix também aí no assento da cadeira. Faça o seu Pix, se você não fizer agora, por favor faça até o dia 15,
porque do dia 10 ao dia 15 nós teremos os maiores compromissos do nosso ministério. E Deus tem nos honrado de tal forma, nós só temos o que agradecer a Deus e cada irmão pelo coração generoso. Se cada um fizer a sua parte, não vai pesar para ninguém, mas que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Amém? Pega um envelope, preencha. Se você já fez o seu Pix, mesmo assim preencha o envelope, porque nós oramos por cada nome, intercedemos e abençoamos. Amém? E pode trazer à frente, por favor. Aleluia. Estenda as mãos para cá e diga assim: Senhor, nós cremos que não haverá pobre ou necessitado neste lugar. Nós cremos que o Senhor tirará da dívida, das contas, da inadimplência, da vergonha, do opróbrio e da humilhação os teus filhos. Nós viveremos um tempo de honra por conta da tua bênção e da tua visitação. Recebe, Senhor, a nossa oferta de amor, a nossa oferta alçada, a nossa oferta especial. Recebe, Senhor, o nosso dízimo. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, querendo Deus, nada e ninguém impedirá. Libera, Senhor, da provisão para a tua igreja, para os teus filhos, para as tuas filhas. Libera, Senhor, porta de emprego, aposentadoria, pensão. Libera indenização. Libera a favor do teu filho e da tua filha este processo que está na justiça. Libera, Senhor, do teu favor sobre os teus filhos e as tuas filhas. Abençoe cada trabalhador, cada um que apesar do pouco é fiel a ti e cuida da tua obra. Abençoe os empresários, comerciantes, negociantes, empreendedores, profissionais liberais. Nos abençoe como igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua mão direita representa a mão de autoridade. Eu gostaria que você orasse respeitosamente sobre o ombro desse irmão, dessa irmã que está aí. Ora, por favor. Amém. Ora por ele, ora por ela. Libera uma palavra.
Amém. Para encerrarmos, como é precioso, irmão, está bem junto a ti e juntos ao lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, Ele sabe do Calvário, sua vida. Fecha o corredor, dê as mãos. Aliança do Senhor. Fecha o corredor. Te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você. Te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Quero ouvir. De Jesus. Deixa eu falar algo. Faltou alguém para entregar a oferta da ceia, a oferta especial, ou não? Todos entregaram? Todos entregaram? Amém? A aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras, em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Ele quer fazer um solo. Livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Sou com você no amor do nosso Pai. Somos Isso o diabo tem que saber. No amor. De Jesus. Uma semana abençoada para vocês, debaixo da graça do Senhor.
Não sai daqui sem dar um abraço em pelo menos 50 pessoas. E não esquece do ingresso lá do teatro.